Olá meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Esse vai ser um vídeo diferente, um vídeo que eu não costumo fazer, né? Um vídeo mais longo, talvez um pouco menos interessante para quem gosta de entretenimento aqui no YouTube, mas é um vídeo necessário, um vídeo que vocês me pediram muito e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazê-lo, estou desde a semana passada esperando para fazer esse vídeo, esperando o momento oportuno e finalmente acredito que tenha chegado esse momento. Muitas coisas aconteceram desde a publicação da nota doutrinária na semana passada, por isso eu vou precisar dividir esse vídeo em algumas partes. As primeiras partes serão esclarecimentos e questões mais circunstanciais ao conteúdo do documento, na primeira parte principalmente. Depois, na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do documento e explicar para vocês as razões que eu acredito que tenham levado o Dicastério para a Doutrina da Fé a publicá-lo, incluindo principalmente as questões e complicações teológicas que o Dicastério afirma. Por último, a última parte vai ser a minha opinião pessoal sobre o documento, o que eu realmente acredito sobre isso. Então fiquem até o final desse vídeo, porque nesse vídeo vocês vão sim, com certeza, conhecer a minha opinião, né, e a minha visão sobre esse documento, sobre o título de Corredentora, de Medianeira de Todas as Graças, que até o presente momento eu não tive a oportunidade ainda de falar sobre isso. Mas antes de entrar de fato nas divisões desse vídeo, eu gostaria, né, de me apresentar. Me chamo Luca Almeida, também chamado Luca de Tomás. Eu ganhei esse nome na minha confirmação, né? Na verdade, meu nome é Luca Tomás de Aquino Cunha Almeida, esse é meu nome para a igreja. Eu sou estudante e professor de educação clássica católica. Eu fui até o Thomas Aquinas College, na costa leste dos Estados Unidos, em New England. Estudei lá por 2 anos e meio, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, aprender diretamente com os professores da Escola Tomista de Laval. Bebi direto das fontes da educação católica, uma das melhores que nós temos no mundo hoje. Hoje em dia, no Brasil, eu toco um projeto semelhante no currículo de filosofia, ou seja, eu imito o currículo de filosofia que os estudantes têm no Thomas Aquinas College durante os 4 anos do curso. Currículo esse desenvolvido pelos 4 fundadores da escola, fundadores que foram alunos e discípulos do grande Charles de Connick, fundador da Escola Tomista de Laval, o River Forest Thomas, mais especificamente pelo Dr. Berquist, ele quem desenvolveu a maior parte do currículo de filosofia. Isso está em uma carta pública que você encontra na internet, também no site do Thomas Aquinas College. Carta essa que se chama Philosophy at TAC, foi a educação que eu recebi, a educação que eu ofereço hoje no Brasil. Hoje eu educo mais de 100 pessoas em filosofia tradicional, inclusive com 2 desses alunos sendo aprovados para ir estudar no Thomas Aquinas College, sendo que uma dessas pessoas já está inclusive lá no primeiro semestre. Além de tudo isso, eu produzo conteúdo para a internet já desde antes de estudar no TAC. Falo não só sobre filosofia, mas também sobre a igreja, a vida da igreja, a crise na igreja e tudo mais. Inclusive, se você tem interesse em estudar conosco e aplicar ao Liceu, que é o nome da nossa escola de filosofia tradicional, o link para o formulário de aplicação dessa turma que começa essa semana está aqui embaixo na descrição. Você já me acompanha, já me conhece, gosta do meu trabalho, curte esse vídeo, comenta uma sugestão de um próximo vídeo também. Sem mais enrolação, vamos então pro vídeo. A primeira parte desse vídeo vai ser uma série de esclarecimentos que eu imagino que precisam ser feitas, tá? Inclusive porque eu imagino que esse vídeo ele vai circular entre as pessoas que têm algum desafeto ou algum problema pessoal comigo. Então, de antemão, já queria esclarecer, inclusive até demonstrar aqui para quem futuramente vai me acusar de estar mentindo ou voltando atrás, que tudo que eu falei até então está em perfeita coerência com o que eu sempre defendi. Então, também para esclarecer para o meu público, porque pode ter ficado confuso, e eu vou falar um pouco mais sobre esse fenômeno nessa primeira parte do vídeo. Bom, até então eu não consegui expressar a minha opinião. Se vocês me seguem no Instagram, vocês viram a série de ataques que aconteceu em relação à minha pessoa, e a imagem que pode ter passado é uma imagem de que eu amei o documento, né, de que eu sou fã de carteirinha do documento, que eu amo o prefeito de Dicastério para a Doutrina da Fé, mas isso está bem longe de ser a verdade e a realidade, como eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, nessa primeira parte do vídeo. Para ser muito honesto, uma das grandes, se não a principal razão de eu não ter conseguido ainda falar sobre o documento e manifestar minha opinião sobre o conteúdo desse documento, sobre o impacto desse documento, se eu concordo, se eu discordo, o que eu penso, qual a minha devoção pessoal, é justamente a emoção e o escândalo que algumas pessoas causaram logo que o documento saiu. Para quem não viu, semana passada, assim que a nota saiu, com menos de 1 hora depois da nota ter saído, existiam vários perfis, e aqui eu não estou falando, tá, somente de perfis de tradicionalistas, existiam outros perfis de outras vertentes, inclusive perfis carismáticos, e quem está assistindo esse vídeo viu, pode deixar inclusive nos comentários para confirmar para outras pessoas, que houveram perfis já, né, de forma muito emocionada, falando sobre a nota, num tom de sátira, de piada, de maledicência, num tom jocoso contra as autoridades eclesiásticas, e muitas dessas pessoas também mentindo publicamente sobre o conteúdo dessa nota doutrinária, afirmando coisas que o documento não diz, supondo a intenção do autor, né, de antemão, como se conhecessem a consciência daquela pessoa, ou com qualquer outra motivação pessoal, seja atual ou habitual em relação à nota doutrinária e o magistério eclesiástico. Pessoal, vamos lá, vamos ser honestos aqui, né? A nota tinha sido lançada há menos de 1 hora.
e as pessoas querem que eu acredite que deu tempo de todas elas lerem a nota por completo, checar suas referências, refletir internamente, verificar sua própria consciência para saber se não tinham, de alguma forma, né, entendido errado alguma coisa ou para evitar uma acusação injusta, né, contra o documento magisterial, que é um documento do magistério, evidentemente, a gente precisa ter essa reflexão profunda, né? Tudo isso em 45 minutos, 1 hora, já tinha tido tempo de produzir conteúdo para o Instagram, mentindo, escandalizando publicamente, né? Cometendo literalmente o pecado de escândalo, fazendo com que várias pessoas acreditassem que o documento dizia coisas que ele não dizia, e aqui eu novamente não estou falando só de pessoas do movimento tradicionalista, estou falando de outras pessoas também, de outras alas da igreja, certo? E vendo esse fenômeno completamente absurdo, eu simplesmente postei no meu Instagram, isso foi no dia que a nota saiu, tá? Vou até deixar o print aqui, dizendo que era escandalosa a atitude dessas pessoas, que eu repudiava isso e que isso me desmotivava a falar sobre o conteúdo realmente da nota, porque literalmente o que estava acontecendo era um grande julgamento do livro pela capa, e não que aquelas pessoas estivessem erradas, novamente, tá? Não estou aqui dizendo, não, aquelas pessoas estão erradas em criticar o documento. Não, é mais a forma com que foi feita essa crítica, deixando nítida e manifesta que aquelas pessoas não tinham sequer lido aquele documento, sequer tinham refletido sobre as críticas que estavam fazendo, mas já estavam internet afora, gritando aos 4 ventos que a igreja tinha vendido Nossa Senhora para os protestantes ou alguma coisa do gênero. Vamos lá, isso é completamente absurdo. Fica patente para qualquer pessoa honesta de que essa não é uma forma correta e justa e honesta de proceder quando você não entende a manifestação do magistério eclesiástico, ok? Tudo o que eu fiz desde então, todos esses dias desde a nota doutrinária, foi tentar defender de forma justa os pontos e as críticas injustas que estavam sendo levantadas contra o documento. Isso não significa que eu concorde com o documento. As pessoas têm uma dificuldade tremenda, eu acho, em entender isso, né? Quando você quer criticar uma coisa, você precisa criticar a coisa com a verdade. Ou seja, se você critica além da medida justa com que aquela coisa precisa ser criticada, a ponto de mentir, né, e ser desonesto em relação ao que aquilo diz, só porque você está certo em uma parte da crítica, a coisa já começa a ficar bem estranha. Então você precisa criticar na medida em que a coisa pode ser criticada, analisando que pontos são verdadeiramente passíveis de crítica, né, e que pontos não são, né, onde as críticas são injustas. E tudo que eu fiz nesses dias foi tentar demonstrar que diversas críticas feitas ao documento, né, críticas completamente absurdas, como se a igreja estivesse ignorando diversas questões importantes ali, né, tudo que eu fiz foi tentar demonstrar que essas críticas elas não procediam, elas não eram verdadeiras. E para a internet, eu acho que, principalmente para grande parte do movimento tradicionalista, ficou parecendo que eu defendo e amo o documento, que eu sou o fã número 1 do que o de Castelo escreve, que eu sou o melhor amigo do Victor Emanuel Fernandes, o que é bem longe, novamente, da verdade. E as pessoas têm uma dificuldade em entender quando você está só tentando dizer, olha, não, calma, existe uma crítica que você pode fazer, mas ela não é qualquer crítica e também não é de qualquer jeito, né? Isso gerou uma série de ataques à minha pessoa, uma série de posts que foram feitos não só por uma pessoa, mas por várias pessoas, do que elas pareciam ter entendido ou visto pela metade, quando na verdade o que eu estou deixando aqui na tela, imagino que vocês estejam vendo os prints agora, deixa bem claro que o que eu estava criticando desde o início era a atitude escandalosa das pessoas, né, não de resistirem ou discordarem do que a igreja estava dizendo, mas de publicamente mentirem sobre o que a igreja estava dizendo. E é óbvio, nem preciso dizer que isso gerou, né, um burburinho imenso e eu não consegui falar a minha opinião sobre o documento. Eu não consegui analisar publicamente e dizer, expressar e contribuir de nenhuma forma para o conteúdo do documento, porque tudo que eu estava tentando fazer era tentar defender o documento das críticas injustas para que a verdade, para que a crítica justa possa verdadeiramente aparecer. Você não toma, quando você discorda de alguém ou de alguma coisa, você não pode simplesmente pegar qualquer coisa que soa como problema ou como problemático e começar a atacar aquilo como se toda coisa fosse necessariamente problemática. Isso é um vício que eu vejo principalmente no meio intelectual brasileiro, né? As pessoas discordam de uma coisa, elas fazem uma série de críticas, e quando alguém que também concorda com parte dessas críticas diz assim, não, pera, mas essas críticas aqui não são verdadeiras, elas são absurdas, essa pessoa é automaticamente vista como um inimigo, como se ela estivesse defendendo o outro lado. Nada mais parte da mentalidade política e geral brasileira do que esse tipo de comportamento. Mas como vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo, e quem me acompanha no Instagram sabe disso, isso é bem distante da verdade sobre o que eu penso e da minha opinião pessoal sobre esses títulos de Nossa Senhora. Bom, algumas dessas críticas eu vou deixar aqui como exemplo, e algumas são, evidentemente, por parte de alguns tradicionalistas,
outras não, né? A primeira das críticas, na verdade, que eu ouvi, né, sobre o documento era que o documento seria desnecessário, né? Que a Santa Sé não deveria ter falado sobre isso, ela não deveria ter dito nada, deveria ter deixado como estava, né? E que era uma coisa completamente desnecessária. E, bom, se vocês lerem o primeiro parágrafo do documento, vocês vão ver que a Santa Sé achava realmente necessário, né, que esses esclarecimentos fossem feitos, tá? Isso, então, é a própria autoridade magisterial falando. Se a gente lê o documento, logo na primeira parte, no início do documento, diz o seguinte: a presente nota responde a numerosas consultas e propostas que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas, ou seja, eles receberam, de fato, diversos pedidos de esclarecimento, de modo especial a este de Castério sobre questões relacionadas com a devoção mariana e, particularmente, sobre alguns títulos marianos. Então, assim, a pessoa que faz esse tipo de crítica é uma pessoa que não abriu o documento para ler. Né? Você pode até dizer assim, não, é completo. Eu pessoalmente acho completamente necessário porque eu já sabia disso, né? Eu li, né, os tratados, eu li, né, os textos são Santo Afonso Maria de Ligório, e eu li bastante Mariologia Clássica, e na minha opinião, né, isso era completamente desnecessário. Olha, mas não é porque é desnecessário para você que então a igreja não pode falar sobre isso, ou que é desnecessário que a igreja fale e esclareça. Olha, se a igreja está dizendo, né, que inúmeras perguntas foram feitas em relação a esse tema, então você deveria ter pelo menos considerado que na cabeça do magistério eclesiástico, né, na mente do magistério eclesiástico, era necessário que esclarecimentos fossem feitos, e eles dizem isso logo no início do texto. Então, essa é uma crítica completamente sem sentido, sem pé nem cabeça, e porque ela supõe, né, que o autor não pensou sobre a necessidade de falar ou não disso, quando na verdade o primeiro parágrafo de toda a nota fala justamente que a motivação para a igreja ter esclarecido essas questões, né, aqui não estou entrando no mérito se o esclarecimento foi bom ou não, tá? Estou dizendo que a intenção do autor está logo no primeiro parágrafo, então essa crítica ela é completamente, né, sem pé nem cabeça alguma. O magistério viu a necessidade de falar disso, especialmente porque recebeu, de certo, não só de protestantes, mas de muitos católicos também, perguntas relacionadas a isso, e essa é a motivação do esclarecimento. Então, assim, bastava ter aberto o documento, né, e lido o primeiro parágrafo, na verdade é a primeira frase do documento. Depois outras pessoas simplesmente pegavam trechos do documento, trechos inclusive que eram citações indiretas de São Tomás de Aquino, por exemplo, e diziam assim: olha esse ponto do documento, né? Ele é claramente contraditório ao magistério anterior, né? Essa foi uma crítica que um tradicionalista fez. Por que eu quis falar dessa crítica? Né? Porque, como vocês já sabem, eu falo bastante da questão da crise na igreja e tal, e esse é o tipo de crítica que destrói completamente a própria posição tradicionalista. Ela não leva a sério, né, a própria posição tradicionalista, e eu acho que muitos tradicionalistas não sabem disso. A posição tradicionalista da hermenêutica da ruptura, ela precisa afirmar que há uma contradição, não em qualquer tipo de documento, porque isso você vai achar inúmeros exemplos, né? Não só de documentos que são de magistério meramente autêntico, como também de documentos que são meramente pastorais, no sentido mais prático da palavra, né? Então, assim, isso não é a tese tradicionalista, não é a hermenêutica da ruptura exatamente. O que o tradicionalista precisa defender na hermenêutica da ruptura não é que há uma contradição entre o magistério ordinário e outro magistério ordinário, ou entre o magistério ordinário e a opinião dos santos. Não é isso que o tradicionalismo defende, né? Quem reduz o tradicionalismo a isso não entendeu a hermenêutica da ruptura. Para que você consiga, né, defender a hermenêutica da ruptura de forma apropriada, você deveria conseguir encontrar uma contradição formal entre o magistério ordinário atual, ou seja, o magistério autêntico universal, né? Você precisa encontrar uma contradição formal entre o conteúdo desse magistério autêntico atual, em contraste com o magistério infalível anterior. Seja esse magistério ordinário infalível ou magistério extraordinário infalível. Vamos supor que você é tradicionalista e você encontra uma contradição, mas essa contradição é entre o magistério autêntico atual e o magistério autêntico anterior. Isso não ajuda a posição tradicionalista. Por quê? Porque o próprio tradicionalismo afirma que o magistério autêntico universal, ele primeiro, não é infalível e em segundo lugar, ele é reformável. Então você dizer que há uma contradição entre o magistério autêntico atual e o magistério autêntico anterior não tem problema. Para que você realmente defenda que haja uma contradição no sentido realmente da hermenêutica da ruptura, você precisa dizer, por exemplo, que as afirmações feitas, elas são de magistério autêntico e elas estão em contradição com o magistério infalível anterior. Só que nesse caso isso é impossível. Por quê? Porque, primeiro, a igreja nunca proclamou, né, para o magistério extraordinário infalível que a corredenção, por exemplo, é dogma, nem como magistério ordinário infalível. Esse segundo ponto aqui eu acho que é até mais, né, realmente
um pouco mais disputado. Mas você simplesmente achar 4 ou 5 citações de papas que defendiam o título de corredentora, por exemplo, eles de fato defendiam e tá tudo bem, simplesmente não faz com que você tenha um magistério ordinário infalível, por exemplo. Você pode, por exemplo, afirmar que aquilo fazia parte do magistério autêntico universal, como foi o próprio movimento do magistério em relação ao título de corredentora no início do século passado. Mas achar uma contradição entre essas duas coisas, ora o magistério se inclinava para isso, agora o magistério não se inclina, não é exatamente um problema. Além do mais, você precisa realmente verificar se há uma contradição ali. Bem claro para qualquer pessoa que estude o mínimo de filosofia ou teologia que todas essas coisas possuem contradições aparentes, ou seja, possuem coisas obscuras que demandam mais tempo para serem entendidas. Você acha que em uma hora você conseguiria refletir suficientemente e concluir que existe uma contradição formal, mesmo que entre duas coisas ditas pelo magistério meramente autêntico? Eu acho bem difícil que isso seja verdade. Então, para mim, no fundo, essa era só uma crítica realmente preguiçosa da coisa. Você não analisou o conteúdo, você pegou uma contradição aparente e disse que é uma contradição formal, e ainda por cima é a contradição formal entre duas coisas que podem estar em contradição formal. E o quarto ponto, que ainda não ajuda a sua hermenêutica, porque diversos tradicionalistas simplesmente começaram a repetir esse mesmo argumento sem perceber que não tem problema dois magistérios autênticos universais falarem coisas opostas, porque eles são, primeiro, não infalíveis, ou seja, são falíveis. Segundo lugar, são reformáveis. E além disso, não é porque algo não é infalível que esse algo necessariamente falhou. Posso ter um certo grau de sentimento ao magistério, como, por exemplo, o magistério autêntico universal, o magistério meramente autêntico, que seja um magistério que não é infalível e mesmo assim nunca tenha falhado. Isso só significa dizer que esse tipo de magistério não conta com o auxílio sobrenatural do Espírito Santo no mesmo grau que o magistério infalível conta. E que mesmo esse auxílio em grau menor do Espírito Santo é suficiente para fazer com que esse magistério meramente autêntico não tenha nunca errado, ainda que ele não seja na sua própria natureza infalível. Então, em primeiro lugar, você precisa identificar que existe uma contradição verdadeira, demonstrar que esse magistério falhou e ainda assim provar que esse magistério anterior no qual esse ensinamento que você demonstrou está em contradição é um magistério infalível e não um magistério autêntico meramente. Então percebam como a coisa, dentro do próprio âmbito do tradicionalismo, ela não se sustenta. Nem nas teses de tradicionalismo crítico, como o RR, por exemplo, nem no tradicionalismo dócil, em nenhum desses dois casos. Bom, e aí vem uma terceira e última crítica, que foi uma crítica mais bem construída, que na verdade é algo que eu não defendo, e eu vou esclarecer aqui. Essa crítica era assim, né? Então a pessoa ela precisa ser formada, precisa ser um grande teólogo, por exemplo, ela precisa conhecer Sagrada Teologia nos mínimos detalhes, para que ela possa, de alguma maneira, criticar ou rejeitar algo que o magistério meramente autêntico diga. E a resposta para isso é não. É bem claro que não. A pessoa não precisa, né? O sensus fidei, ele é infalível, né, em si mesmo, ou seja, a pessoa ela não precisa ser douta em teologia para perceber que alguma coisa está errada. Por exemplo, quando ela assiste à missa e o padre usa a missa de palanque, né, do Partido dos Trabalhadores, os fiéis que estão ali, muitos inclusive que não receberam uma educação de primeira em teologia, né, eles conseguem perceber de alguma forma que aquilo está errado, que aquilo é contra a fé da igreja. O meu ponto nunca foi esse, né, que as pessoas precisam ser, né, formadas em teologia para criticar ou discordar ou resistir a um ensinamento que elas, no seu sensus fidei, entendam que vá contra, né, aquilo que a igreja de fato prega e acredita. Tampouco defendi, né, que uma pessoa esteja desautorizada de discordar ou de criticar o magistério meramente autêntico. Eu nunca defendi isso. O que eu estou defendendo é que a partir do momento em que uma pessoa ela decide resistir contra aquilo que o magistério meramente autêntico, né, está dizendo, sem justo motivo, de forma pública e escandalosa, as coisas mudam de figura. Era tudo que eu estava fazendo. Com críticas infundadas, mentiras, com piadas jocosas e coisas que seriam respondidas lendo, por exemplo, o primeiro parágrafo desse documento. É inaceitável que as pessoas me tratem como vilão simplesmente por dizer uma coisa óbvia. E isso é óbvio pelo seguinte motivo, né? O sensus fidei do fiel, primeiro, ele está intrinsecamente ligado com o sensus fidelium da igreja, significa que ele recebe, né, o sensus fidei, ou seja, esse recurso do hábito da virtude teologal da fé, através do sacramento do batismo, né, através da igreja, e que esse sensus fidei, ele é de fato um recurso quando o fiel ouve do próprio magistério. Essa é uma parte bem importante e que tem sido ignorada. Seguinte motivo, porque muitas pessoas que decidiram, né, simplesmente declarar sua opinião pública também, hoje em dia as redes sociais elas possibilitam isso, né? As pessoas que decidiram, né, publicamente falar contra essa nota e contra esses títulos, muitas dessas pessoas não leram a nota. Elas simplesmente ouviram o que aqueles primeiros escandalosos que também não leram a nota estavam dizendo. E aí começou um efeito clássico do telefone sem fio.
Isso não foi só no meio tradicionalista, novamente. Isso aconteceu com os católicos que não são tradicionalistas também. E a partir do momento em que isso acontece, você tem pessoas, né, que não só tiveram uma dissensão com o pessoal, né, particular, com o magistério, que resistiram a esse ensinamento, supostamente apoiadas num sensus fidei, né, mas que publicamente escandalizaram esse magistério e que outras pessoas tomaram a posição do magistério por conta dessas opiniões escandalosas, como se elas refletissem verdadeiramente o que o magistério estava dizendo, essas pessoas não têm o sensus fidei de fato. Essas pessoas têm o sensus fidei misturado ali com questões humanas, né, com mentiras de fato sobre aquilo que o magistério está dizendo. Isso era tudo o que eu estava querendo dizer. Não é difícil entender como isso é verdadeiro e possível. Então não, eu não estou dizendo que um fiel não possa ou que ele seja proibido de resistir ao ensinamento do magistério meramente autêntico, né, por causa do seu sensus fidei. Eu nunca defendi isso, claramente não era o que eu estava defendendo, eu falei isso inúmeras vezes. Estava defendendo aqui, em primeiro lugar, o sensus fidei te dá o direito de discordar e resistir de forma privada, mas quando essa dissensão se torna pública de forma escandalosa, isso já não se apoia somente no sensus fidei, tem outros elementos que precisam ser analisados. E em segundo lugar, que o sensus fidei, ele precisa necessariamente supor que o fiel está ouvindo diretamente do magistério e não baseando a sua opinião sobre o magistério do que outras pessoas estão dizendo. A partir do momento em que isso acontece, o sensus fidei pode, na mente do crente, enfrentar problemas de misturar-se com questões meramente humanas, como o próprio magistério afirma. Esse é um resumo basicamente do que eu tenho feito nos últimos dias, é basicamente tentando alertar as pessoas que não ajuda e que o julgamento do magistério não vai ser, por parte dessas pessoas, no seu próprio sentimento particular, ele não vai ser justo se elas já partirem de uma posição de desconfiança ou até mesmo de escândalo público, de maledicência para com as autoridades magisteriais, ou se elas simplesmente fizerem acusações que fogem do escopo do documento. Né? Isso simplesmente não responde o porquê que o documento está errado, ainda que o documento esteja errado. Se dizer assim, por exemplo, não, é porque o Tucci escreveu um livro sobre beijo. Legal, mas por que isso significa então que o documento, que a nota doutrinária que ele escreveu não enquanto teólogo particular, mas enquanto prefeito do dicastério para a doutrina da fé, por que ela está errada? Então, vocês percebem como existe esse hábito, né? E novamente, não é só por parte do movimento tradicionalista, por todo mundo, né? Esse hábito de querer que as pessoas aceitem que a coisa é verdade porque elas querem, né? Sem realmente demonstrar. Quando você tem um rigor realmente intelectual com essas coisas, você percebe que essas coisas circunstanciais, elas simplesmente não importam. Então, quando eu me deparei com isso, eu comecei a alertar as pessoas de que esse era um comportamento errado, que isso não iria ajudar, que nós não íamos analisar o conteúdo do documento com honestidade se nós ficássemos presos a narrativas, a maus hábitos em relação ao magistério da igreja e que nós deveríamos analisar o conteúdo do que está sendo dito por ele mesmo, e não simplesmente porque a gente acha que o cardeal que é prefeito para o dicastério da doutrina da fé ele é heterodoxo, alguma coisa assim. Realmente, ele pode ser que todas essas críticas sejam verdadeiras, e muitas eu acompanho, né? Eu estou muito longe de admirar, né, o prefeito do dicastério para a doutrina da fé, mas assim, isso não prova que o documento está errado, ou que o documento contém erros. Vocês conseguem entender que isso é simplesmente verdadeiro e lógico, né, de se pensar? Então, isso foi muito frustrante para mim, e esse é o grande motivo de toda essa confusão nos últimos dias e de eu não ter conseguido emitir minha opinião pessoal sobre o documento. Então essa foi a primeira parte sobre os esclarecimentos necessários antes da gente prosseguir agora para a segunda parte. Gostaria de dizer que eu estou gravando esse vídeo sem nenhum tipo de cola, não tem nada aqui, tem só a minha tela do OBS, literalmente, aqui do meu lado. Então, se eu cometer alguma imprecisão ou alguma falha nos termos, né, alguma confusão, vocês me perdoem. Bom, nessa segunda parte do vídeo, então, feito todos os esclarecimentos, eu vou finalmente entrar um pouco no conteúdo, vou falar um pouco sobre quais que eu acho que são as dificuldades, tentar esclarecer para vocês quais que são as dificuldades que possivelmente a comissão enxerga, né? É óbvio que é uma idiotice achar que o Victor Emanuel Fernandes escreveu esse documento sozinho, né? Provavelmente ele não escreveu a maior parte, nem a maior parte desse documento, ok? Mas, enfim, de entender o que estava na cabeça do Dicastério para a Doutrina da Fé quando eles estavam realmente considerando, né, fazer esse esclarecimento e tentando entender realmente o porquê que Corredentora não seria dogma, como também seria desencorajado, tá? Então, aqui a gente precisa ter claro essas duas coisas. O que o documento está fazendo não é só simplesmente dizendo que isto não será proclamado dogma, tá? Isso seria menos grave, assim, para a situação do documento. A parte problemática mesmo, né, que a gente vai adentrar na terceira parte, é o fato de que ele não só não os proclamará como dogma, mas que de fato desencoraja o uso, né, desses títulos. Títulos que de fato, né, já estão na igreja há muitos séculos, inclusive, né, tiveram movimentos positivos, né, e de forma encorajadora do próprio magistério antes. Tá?
Bom, isso volta na questão que eu já falei na primeira parte, que realmente não tem problema se agora o magistério está desencorajando, né, o uso desses títulos. Não tem problema no sentido de que não é uma contradição entre um magistério e outro, porque esses magistérios meramente autênticos, como eu já falei, eles são reformáveis e eles podem uma hora dizer uma coisa e outra hora dizer o oposto se quiserem, né, e for a necessidade dos tempos e a vontade da igreja. Agora, se a coisa em si é problemática, isso a gente vai falar na terceira parte, né? Mas o importante aqui é vocês entenderem, né, que o documento ele não está só dizendo que corredentora não será dogma, como era o esperado, como ele também está desencorajando o uso. Depois de toda uma explicação, o número ponto 22 do documento diz assim, estou lendo o documento aqui ao meu lado, tá? Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso de título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Esse título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar, né? Citando Atos dos Apóstolos 4:12, tá? E aí diz assim, quando uma expressão requer muitas e constantes explicações... vou falar sobre isso aqui na terceira parte, né? Mas diz assim, quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Então, chama aqui o título de inoportuno e inconveniente. Então, nessa segunda parte aqui eu gostaria, né, de explicar um pouco para vocês o porquê que eu acho, né, que... Qual o problema teológico exatamente tem aqui, né? A gente vê que o magistério interpreta que não é exatamente um problema teológico que impossibilite Maria ser chamada de corredentora de algum modo. Entendam isso que eu acabei de falar, tá? Então, o que o documento não está falando? Ele não está dizendo assim, não, de fato Nossa Senhora não é corredentora. É impossível que Nossa Senhora seja corredentora. O documento não está dizendo isso. O documento está dizendo, tá? E reafirmando, inclusive, na minha opinião, a posição da Mariologia clássica, que existe um sentido verdadeiro em que Nossa Senhora pode ser chamada corredentora. Mas que, por razões práticas, e aqui uma alegação do magistério é que é um problema de homonímia, né? Ou seja, existe um problema que a mesma palavra significa mais de uma só coisa, isso é básico, categorias 1. Então, existe esse problema de uma coisa com dois significados, e o problema é que nos fiéis de pouca instrução, ou até mesmo aqueles que estão em processo de conversão, sobretudo das igrejas protestantes, pode causar uma confusão grave entre as hierarquias das verdades de fé, né? Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E essas pessoas podem entender, né, que o dogma da corredenção, ou a corredenção, o título mesmo, né, ele de alguma maneira fira outras verdades essenciais para a fé cristã. Então o documento não está dizendo que eles concluíram que é impossível que Nossa Senhora seja corredentora, isso não está no documento, mas o documento afirma de fato, citando inclusive a própria opinião pessoal do cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI à época, que a igreja ainda não está madura para proclamar esse dogma. Então vejam que aqui nós temos essa dupla perspectiva novamente. Tem um motivo para o uso do título estar sendo desencorajado e também tem um motivo do porquê a igreja está afirmando que não proclamará o título de corredentora como dogma. E esses dois motivos não necessariamente são o mesmo, podem estar conectados, mas não são o mesmo. Quanto à proclamação do dogma, o documento diz o seguinte, esse é o ponto 19. Na sessão ordinária de 21 de fevereiro de 1996, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, que seria depois, né, futuro Papa, seria o Papa Bento XVI, diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi Maria Mediatrix para uma definição do dogma de Maria como redentora ou medianeira de todas as graças, respondeu em seu voto particular negativo. E aí ele diz o seguinte, o significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Dessa maneira, não se vê em modo claro, atenção nas palavras, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Então, esse aqui é o motivo oficial do porquê que a igreja não proclamará, pelo menos não agora, o título de corredentora como dogma. E vejam que esse é um motivo diferente do porquê a igreja desencoraja o uso. São duas coisas distintas. O fato da igreja dizer que o uso é inoportuno ou desencorajar ele de forma geral tem a ver com a questão da confusão do termo. Isso é uma coisa muito mais simples e a gente vai falar, vou falar sobre isso, né, na terceira parte.
Já o motivo do porquê a igreja não proclamará a corredentora momentaneamente como dogma é justamente porque a igreja não se vê madura. Isso de Castério deixa claro ao citar, né, o que o Papa Bento XVI, na época, então cardeal Joseph Ratzinger, disse enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Né? Então ele estava no lugar do Tucho. É bem simbólica essa citação, né? Porque ele estava no lugar do cardeal Victor Manuel Fernandes quando ele disse isso privadamente, né, de forma particular, como sua opinião pessoal. E existem realmente complicações aqui teológicas, tá? Porque, por exemplo, eu falei isso no Instagram e repito aqui sem problema nenhum, eu não tô... Novamente, por favor, assim, eu preciso que vocês entendam de forma honesta o que eu tô dizendo. Eu não estou defendendo que Maria não é corredentora. Eu só estou tentando explicar os motivos que levam o dicastério a continuamente, desde quando Joseph Ratzinger era prefeito até agora, a não verem como isso está de forma clara na tradição e na escritura, ok? É só isso que eu tô tentando fazer, eu não tô tentando defender que Maria não é corredentora, certo? Porque eu sei que vai ter gente me acusando disso, então faça um mínimo de exercício de boa vontade, né, de alguém que está tentando explicar o lado contrário para vocês, tá? As palavras do cardeal Joseph Ratzinger são muito claras nesse documento, né, que a igreja não está madura. Como é que funciona? Toda vez que a igreja vai proclamar um dogma, né, principalmente dogmas que eles estão apenas materialmente nas escrituras, existe todo um estudo sério e que demora séculos, como por exemplo a questão da Imaculada Conceição, que se arrastou desde antes de São Tomás até o século passado para ser proclamado dogma, com diversos doutores da igreja falando sobre o assunto, não concordando entre si, com doutores da igreja como São Tomás mudando de opinião, né, durante a vida. E eu vou tomar esse exemplo do dogma da Imaculada Conceição para explicar para vocês as dificuldades que existem e que são reais, pessoal, tá? Não é assim, a igreja não proclama dogma esmo, tá? Inclusive, na minha opinião, os tradicionalistas daqui, né, deveriam até ficar felizes que o magistério eclesiástico está tendo, né, depois do Concílio Vaticano II, ali, o pé no freio para proclamar dogmas aqui a colar. Imagina só um magistério modernista proclamando dogmas por aí sem um estudo sério, né? Então, eu acho que isso é até bom, assim, para os tradicionalistas, de certa forma. Sempre na história da igreja, aquilo que não era artigo de fé, não só material, mas formalmente contido nas escrituras de forma muito clara e manifesta, sem precisar realmente de uma reflexão profunda, tudo isso, né, sempre foi crido pela igreja, pelos fiéis da igreja, mas existem coisas que estão contidas só materialmente e que a igreja, né, com o passar do tempo, vai maturando. Por isso que a palavra madura ali é bem clássica, né, para essa questão. A igreja vai maturando certos expedientes teológicos para ver se o sensus fidelium da igreja realmente apoia isso, se a liturgia se apoia nisso, como é o meu ver, é até o caso da corredenção, ok? Mas só isso não é suficiente, é necessário um estudo teológico sério para ver se isso realmente se encontra nos artigos da fé, tá? Ou encontra respaldo nas fontes da revelação, ou na fonte da revelação, ou nos meios da revelação, se você preferir usar uma linguagem mais Lumen Gentium da vida. E eu acho que aqui o dogma da Imaculada Conceição ele nos ajuda muito a entender essa dificuldade que o magistério está tendo agora, que é o quê? Olha, por causa da Imaculada Conceição, tiveram um grande problema de serem aceitos, até mesmo por doutores, santos doutores da igreja, como foi o caso de São Tomás, justamente pelo conflito que ele poderia causar com outro dogma que encontra um respaldo gigantesco, né, nos meios da revelação, que é a redenção universal, né? Nós somos cristãos porque nós confiamos, acreditamos, com fé sobrenatural e assentimos a isso, que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e Redentor, né? E que Ele é o Redentor de toda a humanidade. Então, o dogma da Imaculada Conceição, existe uma dificuldade, um certo conflito entre esses dois dogmas na cabeça de muitos teólogos, né? Não foi só de São Tomás de Aquino, em parte da sua vida, como de muitos outros teólogos também, tá? Inclusive, se vocês quiserem, tem até uma série de vídeos do professor Daniel Arthur falando, defendendo São Tomás essa questão. Posso deixar até aqui na descrição para que vocês estejam a par de como o debate se estendeu por muito tempo, né? E foi realmente, assim, algo fenomenal na história da igreja, a maturação desse expediente teológico, tá? E o que aconteceu é que o que acontece, na verdade, é que existia um conflito, né, ou um conflito aparente entre essas duas coisas. E a questão, então, é que realmente parecia haver um conflito entre essas duas verdades, né? Uma delas, evidentemente, verdade de fé já proclamada e a outra ainda sendo maturada. Então, Cristo redimiu a humanidade inteira, mas aí então Nossa Senhora não teve o pecado original. Se ela não teve o pecado original, né, alguém poderia pensar, ou a consequência lógica disso seria pensar que ela não precisaria de um redentor, porque se ela não teve pecado original, não teve concupiscência, a natureza dela não era ferida, ela não morreria, ela não teria os pecados pessoais, então alguém poderia pensar que Cristo não redimiu a humanidade inteira, porque Nossa Senhora não foi redimida, porque não precisava ser redimida, né? Então, existe um conflito muito grande, né, entre os teólogos, justamente por ter uma dificuldade de ver como que a Imaculada Conceição não afetaria
a ordem das verdades de fé do cristianismo, como, por exemplo, a redenção universal. No caso do título de corredentora, eu vejo que ele afeta justamente esse ponto de uma forma ainda mais grave, de uma forma ainda mais problemática para os teólogos. Por quê? Porque no caso da Imaculada Conceição, o conflito que existia com o dogma da redenção universal era enquanto objeto da redenção, né? Então, Cristo parece ter redimido toda a humanidade, mas não Maria, né? Então, é o objeto da redenção. Aqui, no caso da corredenção, é um pouco mais grave. Seria basicamente dizer que Cristo não é o único agente da redenção. Então, vejam que o problema não toca tanto no objeto, toca também, já vou explicar sobre isso, toca também no objeto da redenção, mas toca sobretudo no agente da redenção. Quem é aquele que opera a redenção? É claro que a Mariologia clássica, ao meu ver, supera tudo isso, e com a noção de causas primeiras e causas segundas, isso é perfeitamente compreensível. Mas vejam que esse é um problema teológico que, de fato, parece existir, e existe uma dificuldade, ou talvez uma inseguridade no magistério, assim como havia antes, de proclamar isso como dogma, porque ainda não conseguem encontrar como essas coisas fazem sentido perfeito todas juntas. Eu imagino, e aqui foge com certeza da minha compreensão sobre os problemas que devem aparecer, mas devem existir problemas complexos com o termo corredentor, a implicação disso para a redenção universal e outros problemas que envolvem, né, o título ou a proclamação dessa verdade de fé. Além disso, existe ainda um outro problema que toca na questão do objeto da redenção, porque, ok, Nossa Senhora é corredentora, então mesmo assumindo que ela seja subordinada e causa segunda, cooperadora da redenção, né, como a Mariologia clássica afirma, ainda assim você vai precisar dizer que Nossa Senhora foi redimida, né? Então isso é dogma da igreja, que Nossa Senhora, ela, apesar da Imaculada Conceição, ela foi redimida por Cristo, ao mesmo tempo que ela opera a redenção, ou seja, ela opera como causa segunda a redenção de si mesma, como ela pode ter operado como causa segunda a sua própria redenção, né? São coisas difíceis de entender no âmbito da teologia sagrada, né? Então, ao mesmo tempo, ela é agente segunda da redenção e objeto da própria redenção, então ela causa a si mesma sua própria redenção. Como que funcionaria? Novamente, eu não estou dizendo que não tem solução. Só estou dizendo que são dificuldades que provavelmente os teólogos... Dificuldades que eu consigo enxergar aqui de casa. Então, sim, certamente as comissões teológicas conseguem enxergar esses problemas também. Eu estou dizendo aqui para vocês que esses podem ser os motivos do porquê eles ainda se sentem seguros em proclamar a corredenção como dogma, ok? Agora, o motivo do porquê ele é desencorajado é um motivo completamente diferente, né? É simplesmente, como eu expliquei antes, uma questão de homonímia do que o termo significa, que pode causar confusão nas pessoas, justamente porque o sensus fidei das pessoas é de que Cristo é o nosso único mediador e salvador, ainda que elas não compreendam teologicamente, profundamente, toda a sua teologia católica para entender como isso é verdade, elas entendem que isso poderia, o magistério entende que isso poderia causar uma confusão, né, nas pessoas, como a gente, sim, gente, de fato ocorre, né? Assim, vamos ser honestos. As pessoas que estão entrando na igreja, ou assim, existem pessoas na igreja de fé muito simples, pessoal, tá? Não é todo mundo que leu o tratado, não é todo mundo que leu Glórias de Maria, e não é todo mundo que leu essas coisas e se convenceu. Então acho um pouco complicado essa espécie de julgamento particular da Igreja Universal inteira, baseado na experiência que eu tive com Glórias de Maria, que, por exemplo, para mim foi sensacional, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente projeta as nossas visões e expectativas no âmbito magisterial, assim, né? Tem uma razão do porquê eles governam a igreja, que a Divina Providência os colocou lá, tá? Então, sim, de antemão, é isso, esses são os problemas ali envolvendo a questão da corredenção, para quem não sabia. Bom, já quanto ao título de medianeira de todas as graças, né, vocês podem notar que naquele mesmo ponto do documento, onde cita o cardeal Ratzinger falando sobre o título de corredentora, também se inclui o título de medianeira. Parece que a razão para que esse título também não seja proclamado dogma, pelo menos não por enquanto, é uma dificuldade de se compreender como a cosmogonia das verdades de fé, ela se orientará à medida que você proclama isso como verdade de fé, né, infalível e presente na revelação, né? Então, você tem alguns problemas teológicos que o próprio documento expõe, vou falar algum deles, que inclui, por exemplo, a questão, primeiro, da dispensação da graça, depois um problema, novamente, soteriológico de justificação, no sentido de que a graça precede o objeto, né, novamente, algo análogo à corredenção, né, que a graça precede o objeto da redenção ou da justificação, né, daquele que recebe a graça, também dos aspectos exclusivos e incomunicáveis da mediação única de Cristo. Vale aqui a pena, né, dizer para vocês que, ao meu ver, né, o documento expõe muito bem, inclusive, a posição mariológica clássica da questão da medianeira, de Maria como medianeira de todas as graças, né? Os diversos parágrafos que falam sobre como Maria pode de fato ser entendida como medianeira ou dispensadora das graças,
é realmente um resumo muito eficaz e muito proveitoso do que a Mariologia clássica sempre entendeu e que os fiéis católicos também sempre compreenderam do significado desses termos. Inclusive, eu gostaria de ler alguns trechos do que o próprio documento diz sobre esses sentidos para vocês. Ponto 24, que é quando, né, começa de fato a ser explicado mais ou menos o sentido em que a expressão pode ser entendida, antes se faz, né, uma explicação de como isso está contido na própria fonte da revelação. Né? Então diz que a expressão bíblica referida à exclusiva mediação de Cristo é peremptória. Cristo é o único mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos, né? Citando 1 Timóteo 2, 5 ao 6. A igreja explicou este lugar único de Cristo, porque sendo o Filho eterno e infinito, a ele está unida hipostaticamente a humanidade que assumiu. Isso é a cristologia básica. Este lugar é exclusivo dessa humanidade e as consequências que derivam disso só podem aplicar-se a Cristo. Então aqui, né, novamente, eu vou voltar nesse ponto depois, mas quando a gente fala das dificuldades, né, da questão da mediação, mas elas começam aqui, né, porque existem atributos, né, da mediação de Cristo que são exclusivos e incomunicáveis. Neste sentido preciso, o papel do verbo encarnado é exclusivo e único. Diante de tal clareza da palavra revelada, requer-se uma especial prudência na aplicação do título medianeira a Maria. Face à tendência de ampliar os alcances da cooperação de Maria a partir deste termo, é conveniente precisar tanto o seu valioso alcance quanto seus limites. Aí diz assim: por um lado, não podemos ignorar que existe um uso muito comum da palavra mediação nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda ou intercessão, né? Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado e de nenhum modo se pretenda acrescentar alguma eficácia ou potência à única mediação de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso aqui é claramente, né, a Mariologia clássica. A Mariologia sempre defendeu justamente isso aqui, né? No ponto 26 diz: por outro lado, é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade aqui. Então, não é que Maria, assim como os outros santos, né, participa ou media em algum grau, né, as graças, mas ela de um modo especial. Isso também, aqui novamente, né, enaltecendo, ao meu ver, o que defende ou sempre defendeu a Mariologia clássica de Santo Afonso Maria de Ligório, etc. e tal. Inclusive, no ponto 28, volta a se falar, né, ao mesmo tempo, necessitamos recordar que a unicidade da mediação de Cristo é inclusiva. Aqui, né, falando da parte teológica, até eclesiológica, de certa forma, da comunhão dos santos, né? Ou seja, Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico, porque em comunhão com ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores uns para com os outros, citando 1 Coríntios 3,9, né? Comunhão dos santos aqui, né, e as suas propriedades. Precisamente porque Cristo tem um poder infinitamente supremo, ele pode promover os seus irmãos e torná-los capazes de uma verdadeira cooperação na realização dos seus desígnios. Aqui citando a questão, né, da deificação do homem, tudo bonitinho, certinho, como sempre defendeu, né, a Santo Afonso, a Grignion de Montfort, etc. E o ponto 29 conclui: se partirmos dessa convicção de que o Senhor ressuscitado promove, transforma e capacita os crentes para colaborarem com ele na sua obra, a participação de Maria na obra de Cristo resulta evidente. Né? Isso não ocorre por uma debilidade, incapacidade ou necessidade de Cristo mesmo, mas precisamente pelo seu poder glorioso, que é capaz de nos assumir generosa e gratuitamente como colaboradores da sua obra. Né? Então, uma vez justificados, o homem cresce no seu estado de graça e santificado, deificado, né, participa da natureza divina junto com Cristo. Isso é eclesiologia, cristologia, mariologia clássica básica e bonita aqui, né, bem fechadinho no documento. Bom, então percebam aqui, né, que o magistério ele não condena a acepção da mariologia clássica de medianeira ou dispensadora, né, de todas as graças. Justamente o contrário, parece reafirmar o ensinamento dos santos e da acepção que os papas tomaram esses termos e que a própria liturgia, a própria Lex Orandi da igreja toma estes termos. Né? Agora, isso não quer dizer que não existam complicações teológicas e o próprio documento aponta essas complicações. A primeira dessas complicações começa a ser apresentada de um ponto de vista soteriológico a partir do ponto 50 do documento. O documento diz assim: como nos recorda o catecismo, a graça santificante é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Não é simplesmente uma ajuda, uma energia que se possui, mas é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo na nossa alma, que pode ser descrito como inabitação da Trindade, no mais íntimo, como amizade com Deus, como aliança com o Senhor. Exclusivamente Deus pode fazer. Então, mais uma vez, né, isso é uma questão incomunicável e exclusiva de Deus, porque implica superar uma desproporção infinita. Essa doação de si, da Trindade, este penetrar na alma, por parte de Deus mesmo, implica um efeito de transformação inerente no mais íntimo do cristão. Então precisa ser realmente aquela questão de cristologia simples, né? De que precisa ter natureza divina realmente aqui para que você possa, de alguma forma, redimir a humanidade.
São Tomás de Aquino, para esta penetração no íntimo do ser humano, utilizava este verbo que somente poderia aplicar-se a Deus, né, que é o verbo ilabe, que apenas Deus, não sendo uma criatura, pode chegar a essa intimidade pessoal sem violentar a liberdade e identidade da pessoa, tá? Então isso aqui é soteriologia católica tradicionalíssima, certo? Da posição agostiniana, inclusive, aqui da posição de São Tomás também, ou seja, que Deus ele causa a moção de dentro para fora sem interferir na liberdade e somente o Criador pode fazer isso e nenhuma criatura. Então, mais uma vez, esse é um atributo soteriológico que pertence exclusivamente a Deus e é incomunicável. Somente Deus chega ao mais íntimo das pessoas para realizar a sua elevação e transformação quando se entrega como amigo, e por isso nenhuma criatura pode conferir graça. A gente já vai voltar nesse ponto aqui. São Tomás repete ao falar da graça sacramental, enquanto causa principal, causa primeira, causa agente. Só Deus causa o efeito interior do sacramento, somente Deus, outro atributo incomunicável e exclusivo de Deus. Quer porque só Deus penetra na alma, no que recebe o efeito do sacramento, e não pode nenhum agente obrar imediatamente onde não está. Quer também porque a graça, efeito interior do sacramento, vem só de Deus. Né? Então aqui você começa a perceber que o movimento do documento, né, que o magistério começa a trabalhar um sentido de dispensação ou de mediação que é o sentido estrito ou incomunicável e exclusivo de Deus, que não é o sentido que é entendido na Mariologia clássica, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês. Então, que ele está tomando o sentido estrito dessa questão da mediação ou da dispensação, que é o sentido de causa primária daquilo que comunica primariamente a graça, e isso é exclusivo e incomunicável, um atributo exclusivo e incomunicável do próprio Deus, certo? E isso precisa ser levado em consideração quando se lê ambos os pontos 52 e 53, que são os pontos polêmicos. Então vamos ler. Bom, após ter dito isso no ponto 50, no ponto 52, né, pulando do ponto 51, o documento diz: na encarnação, o Filho eterno e natural de Deus, nosso Senhor, assume uma natureza humana que ocupa um lugar único na economia da salvação, hipostaticamente unida ao Filho por uma graça que é sem dúvida alguma infinita. Essa humanidade recebeu a graça segundo uma eminência máxima. Isso aqui está citando São Tomás indiretamente. Por isso, pela eminência da graça que recebeu, compete-lhe, competit sibi, distribuir essa graça aos outros, o que pertence à razão da cabeça. Isso aqui é uma citação indireta, inclusive, de São Tomás. São palavras de São Tomás, tá? Essa humanidade participa na efusão da graça santificante que dela transborda ou abunda. Em consequência, segundo a sua humanidade, é princípio de toda graça, como cabeça desde a qual esta chega aos demais, in alios transfunderetur. Essa natureza humana é inseparável da nossa salvação, já que com a encarnação, todas as ações salvíficas do Verbo de Deus fazem-se sempre em unidade com uma natureza humana, ou com a natureza humana, perdão, que ele assumiu para a salvação de todos os homens. Então aqui, novamente, é um ponto soteriológico importante, né? A igreja está relembrando aqui os aspectos da cristologia e da soteriologia tradicionais, de que, de fato, este atributo de causa primeira, né, da moção, da comunicação da graça da salvação, pertence ao Cristo, algo que nenhum dos doutores da Mariologia clássica negou. Ela só está relembrando que, neste sentido em específico, só se pode dizer que há, né, um único mediador. E o ponto 53, então, diz, né, o fatídico ponto 53. Nenhuma pessoa humana, nem sequer os apóstolos ou a Santíssima Virgem, pode atuar como dispensador universal da graça. Apenas Deus pode conceder a graça, e falo por meio da humanidade de Cristo, né? Já que a plenitude da graça de Cristo, homem, ele a tem como unigênito do Pai. Ainda que, então, até esse ponto, unigênito do Pai, percebam, né, que o magistério está tratando do termo dispensação ou do termo mediação, né, dispensador universal ou mediação da graça, enquanto este sentido próprio de causa primeira. E a partir do ponto 52, do ponto 53, onde fala ainda que, ele relembra aquilo que o documento já tinha dito antes, que era a noção da Mariologia tradicional de mediação, né? Ainda que a Santíssima Virgem seja preeminentemente cheia da graça e mãe de Deus, ela, como nós, é filha adotiva do Pai e também, como escreve o poeta Dante Alighieri, filha do teu filho, ela coopera na economia da salvação por uma participação derivada e subordinada. Portanto, qualquer linguagem sobre a sua mediação na graça deve entender-se em analogia remota com Cristo e a sua mediação única. Então, percebam que as duas questões aqui estão sendo distinguidas perfeitamente pelo magistério. Então, aparentemente, o motivo aqui, né, sendo afirmado pelo magistério do porquê medianeira de todas as graças, dispensador universal, não seria proclamado dogma, pelo menos por enquanto, é justamente por uma insegurança deles em entender como essa mediação ou dispensação de Nossa Senhora não afeta. E não é assim que não existe uma explicação de que não afete, mas não há aparentemente uma certeza de que todos os pontos
da cristologia tradicional e da soteriologia tradicional estão realmente seguros, incluindo a mediação ou a dispensação universal, justamente por essas questões, né, de que a dispensação é um termo estrito que fala da comunicação da graça enquanto causa primeira e única, e porque existem, né, justamente por conta da cristologia tradicional e da soteriologia tradicional, aspectos que são exclusivos e incomunicáveis do próprio Cristo. Aparentemente eles não estão seguros de que ambos esses títulos, mediador ou dispensador universal das graças, não iriam interferir justamente com aquilo que nós já temos como dogma proclamado, certo? Então parece esse o motivo. Mesmo que o próprio magistério admita e reforce que é verdadeiro o sentido em que medianeiro ou dispensador universal é utilizado na Mariologia clássica. Ele mesmo resume isso de forma primorosa nesse documento e diz que é aparentemente seguro, né, que se entenda esses termos dessa forma, ainda que não seja seguro proclamá-los como dogmáticos. A razão para desencorajar a utilização dos termos parece ser uma razão muito semelhante com o título de corredentora, justamente a confusão que a acepção do termo poderia tomar, né? Isso fica bem claro no ponto 67, quando fala da graça, inclusive ele traz ainda mais um problema teológico, vamos ler. O documento diz assim: alguns títulos, como por exemplo de medianeira de todas as graças, têm limites que não facilitam a correta compreensão do lugar único de Maria. Com efeito, ela, a primeira redimida, não pode ter sido medianeira da graça que ela mesma recebeu. Aqui um problema teológico análogo da questão da corredenção, né, que eu citei antes. Este não é um pormenor de pequena importância, né, não é, como alguns estão dizendo, por razões meramente ecumênicas. Existe um problema real e sério aqui, né, porque manifesta algo central, que também nela o dom da graça a precede, procedendo da iniciativa absolutamente gratuita da Trindade, ou seja, reafirmando aqui, né, a questão da gratuidade da moção da graça, né, do dom da fé, em atenção aos méritos de Cristo. Ela, como todos nós, não mereceu a sua justificação por alguma ação sua precedente, porém, nem mesmo por uma ação posterior. Então, aqui reforçando o anteprévis a mérita, né? Também para Maria, a sua amizade com Deus pela graça será sempre gratuita. Então, reafirmando aquilo que, né, a doutrina da igreja já diz há milênios, né, que está ratificada no Concílio de Orange, por exemplo, e nos textos de Santo Agostinho. Quem está lendo no Parabellum comigo agora o Espírito e a Lei de Santo Agostinho vê precisamente isso, e vai ver mais evidentemente isso quando lê Natureza e Graça, Predestinação dos Santos, o Dom da Perseverança. Aqui é a soteriologia católica tradicional, inclusive diria até que bem tomista nesse ponto. Mas tudo que eu queria provar para vocês, ou demonstrar a partir do conteúdo do documento aqui, é que o documento expõe diversas razões e motivos teológicos do porquê a comissão ou porque a igreja não se sente segura em avançar no processo de proclamar tanto o título de medianeira, dispensador universal das graças, quanto corredentora, como dogmas na igreja católica. São problemas que mexem com outras questões importantes da fé, como a redenção universal, como a mediação exclusiva de Cristo e como a dispensação exclusiva como causa, né, de Cristo também, e que são problemas teológicos que existem. Não estou querendo dizer que não são solucionáveis ou que não existe uma resposta suficiente, só estou dizendo que parece, né, que a motivação aqui clara da comissão é não proclamá-los, para não proclamá-los como dogma, é uma insegurança de que todas as verdades façam sentido de forma conjuntas. Pode ser que até se enxergue como isso seria, né, como isso faria sentido junto, mas não se tenha uma certeza, né? Aqui, para a gente proclamar o dogma, precisa ter certeza, por isso que a gente fala da palavra maturidade. O expediente teológico precisa estar bem maduro para que esse dogma seja proclamado, e essa também é a razão do porquê esses títulos não foram proclamados dogmaticamente antes também. Dito isso, então, a gente vai para a terceira parte desse vídeo, onde eu vou dar finalmente, depois de toda essa exposição, a minha opinião sobre o documento, o que eu achei, se eu concordo, se eu discordo, se eu resisto ou não resisto, né? E eu tenho uma opinião sobre ele, né? Li algumas vezes já, meditei bastante antes de falar e vou expor essa opinião para vocês, lembrando que a minha opinião é minha e é particular, né? E enfim, não quero influenciar ninguém, né? A única coisa que eu quero é que fique claro para vocês o que eu realmente penso sobre esse documento depois de todo esse exercício, ao meu ver, de honestidade intelectual, de analisar as posições circunstanciais, de olhar o conteúdo do documento, né, que são as duas primeiras partes desse vídeo. Então, ver que críticas são de fato justas e injustas ao documento, olhar para o conteúdo do documento, ver o que o magistério está dizendo, quais são as razões, são razões que realmente, né, fazem sentido de um ponto de vista, né, teológico, e agora então emitir uma opinião, né, mais tranquila e lúcida e muito menos emocionada sobre o assunto, como as que eu vi no Instagram na semana passada, por exemplo. Dito tudo isso, então, qual que é a minha opinião sobre o documento, sobre os títulos, qual que é
Acho que essa é a parte mais interessa a vocês, na verdade, mas eu precisava realmente fazer todos os esclarecimentos e esse raciocínio para que a gente pudesse chegar aqui, vocês entendessem como a minha opinião e a minha visão, ela não é incoerente com nada do que eu falei e fiz até então. Bom, a grande verdade é que eu acredito e subscrevo a todos os títulos de Nossa Senhora na acepção da Mariologia clássica, que o próprio documento não só não condena, como também reforça como, né, títulos válidos da Nossa Senhora. Seja o título de corredentora, eu acredito que exista uma forma com que se entenda que Nossa Senhora foi corredentora da humanidade. Acredito mais fortemente ainda que existe uma maneira correta de se entender que Nossa Senhora foi de fato, e é de fato, medianeira dispensadora das graças. Tá? Então eu acredito nisso. Inclusive estava animado, né? Inclusive queria que a igreja prosseguisse e desse continuidade no processo de proclamação desses dogmas. Porque apesar de eu não conseguir enxergar de forma clara, assim como o cardeal Joseph Ratzinger na época não conseguia enxergar como isso está na tradição e nas escrituras, eu imaginei que com o processo, né, de proclamação do dogma avançando, a igreja ofereceria explicações e resoluções para esses problemas. A grande prova de que eu não estou mentindo aqui, que eu não mudei, né, porque muitas pessoas vão pensar assim, ele recebeu ataques, agora vai mudar de opinião, né? Não, a grande prova disso é que uma semana antes eu fui a pessoa que fez o vídeo com mais visualizações sobre esse tema. É só vocês olharem aquele vídeo, vocês vão perceber que eu estava claramente animado para essa nota de esclarecimento e que eu estava claramente, né, esperando que a igreja avançasse no processo da proclamação desses dogmas. É bem claro o meu otimismo naquele vídeo, inclusive. Então, antes de a nota ser lançada, eu não só fui uma das primeiras pessoas que falei sobre ela na internet, como eu fui uma das pessoas mais otimistas em relação a isso. E, infelizmente, o que nós vimos foi um balde de água fria. Agora, não é porque o magistério me decepcionou que vocês vão me ver bravinhos, né, no Instagram cometendo escândalo, como eu mesmo fiz com a Tradiciones Custosas, inclusive em 2020, 2019, quando foi lançada. Vocês não vão me ver fazendo isso, tá? Porque eu tirei dias para ler, meditar, refletir e defender o documento de acusações que eram injustas, ao meu ver. Então, sim, eu acredito que Nossa Senhora é corredentora, acredito que Nossa Senhora é dispensadora universal, acredito muito que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, no sentido em que esses termos são tomados na Mariologia clássica e que o próprio documento, a própria nota, faz questão de nos relembrar também. Eu acho que o documento, em muitos sentidos, foi positivo para esclarecer diversas questões, né, diversos problemas teológicos reais que existem e que a maioria das pessoas não estaparam, não entende. Agora, falando propriamente sobre o documento, sobre as razões do porquê a igreja diz que não proclamará esses dogmas, eu realmente não tenho nenhum problema com essa parte, tá? Eu consigo ver que eles não estão seguros, eles não têm certeza de que todas as verdades de fé vão conseguir trabalhar de forma conjunta, que a cosmogonia interna do depósito da fé católica ele vai continuar operando com coerência com essas verdades de fé. Eles não estão seguros, eles não estão dizendo que é impossível, que não vai acontecer, eles não bateram um martelo para nenhum lado, eles estão dizendo que eles ainda não estão maduros, que a discussão, o campo teológico não é maduro o suficiente, como era, por exemplo, o da Imaculada Conceição quando foi proclamado o dogma, que demorou séculos, pessoal. Então, assim, isso pode demorar, eu não tenho problema nenhum com as razões que eles estão dando. Eu consigo, né, ver como eles não têm certeza disso, apesar, né, realmente de me frustrar por eu também não ter essa certeza e querer pessoalmente que o magistério tivesse fornecido explicações para esses problemas, né, e clarificações objetivas e finais, algo que não aconteceu. Isso me frustra, mas não é algo problemático exatamente, né? No futuro essas coisas podem ser proclamadas dogmas sem problema nenhum e tá tudo bem. A parte que eu realmente discordo do documento é sobre esse segundo movimento do magistério, de não só não proclamar ou não avançar na preparação da proclamação desses dogmas, né, como desencorajar o uso desses termos. Eu tenho algumas ressalvas aqui quanto a isso. Primeiro, né, porque o documento faz questão de expor todas as exceções da Mariologia clássica em que os termos podem ser seguramente tomados. Então, por que ele restringe o uso só porque há um termo homônimo ali, né? E a fé católica tem diversos termos que podem ser tomados homonimamente. Na verdade, quase tudo pode se tornar uma homonímia, e nem por isso a gente restringe o uso desses termos, né? Por exemplo, sei lá, o ser pode ser dito de 10 modos diferentes, pode ser de 10 formas diferentes, logicamente, e nem por isso, né, nós, na lógica, restringimos o uso da palavra ser, por exemplo, né? Então,
realmente sim, parece que isso não ficou muito claro para mim, não consegui entender por que que a homonímia seria motivo suficiente para a restrição do termo. Eu consigo ver que pessoas, né, com uma fé mais, assim, menos baseada, talvez, em estudo ou alguma coisa assim, que muitas das pessoas podem realmente cair na homonímia, né? De entender esses termos de forma errada, ou que muitos protestantes, no seu processo de conversão, tenham dificuldades de enxergar, né, justamente por tomarem esses termos no sentido inapropriado, no sentido impróprio, né? Não me convenço totalmente de que esse seja um motivo, né, que valide, por exemplo, não só não proclamar ou não avançar na proclamação do dogma, né? Não proclamaria de qualquer jeito, né? A nota doutrinária não proclamaria o dogma, mas não avançar no processo de proclamação do dogma, não só isso, mas também desencorajar só porque o termo pode ser tomado homonimamente. Não acho isso um pouco assim, assim questionável. Mas enfim, eu consigo entender também que é isso que eles pensam ser, né, justo e melhor agora, apesar de discordar. Já outras coisas do documento eu realmente acho que precisam de reforma, né? Quando, por exemplo, o documento diz que é sempre inoportuno falar que Maria é corredentora, isso certamente seria uma parte do documento que eu discordaria e que eu acho que necessita de reforma. Nós temos uma vasta, né, fonte de Mariologia clássica, não só dos santos, doutores da igreja, que possuem lugar teológico, como dos próprios romanos pontífices que usaram esses termos, e acusá-los de usar esses termos de forma inoportuna, ao meu ver, é simplesmente equivocado. Tá? Então, eu não concordo com isso, eu acho que existe uma forma que é oportuno dizer que Maria é corredentora, como o próprio documento admite, quando esclarece o sentido ou a acepção do termo em que é possível dizer que Nossa Senhora é corredentora. Então, em resumo, eu não discordo, né, do porquê, apesar de me frustrar extremamente do porquê a igreja ainda não quer proclamar essas coisas como dogma. Eu consigo entender que ela não está condenando essas acepções da Mariologia clássica dos termos de corredentor e de medianeira, mas eu discordo com toda a vênia do mundo, né, e com todo o respeito, de desencorajar o uso desses títulos porque eles podem ser tomados de forma equivocada, porque o termo pode ser equívoco, né? Isso não é, ao meu ver, uma razão lá tão convincente assim para desencorajar o uso desses termos, tá? Então, os problemas teológicos existem, que precisam ser resolvidos, né? Solucionados, o magistério precisa de mais tempo para maturar esse campo teológico, mas, ao meu ver, não havia necessidade nenhuma de restringir o termo ou dizer que é sempre inoportuno o uso desse tipo de termo, né? Até porque se nós pegássemos, né, os últimos documentos da igreja e aplicássemos esse mesmo princípio que o documento cita, né, de que quando um termo causa muita confusão, ele acaba sendo inconveniente. Então, nossa, muitos documentos aí nos últimos anos da igreja, nós poderíamos, né, usar esse mesmo princípio aí para simplesmente restringir o uso de vários termos, como ecologia integral, por exemplo, né? Ou sinodalidade, por exemplo, coisas do tipo. Então, eu realmente discordo dessa parte, mas eu não vejo motivo também para fazer um escândalo desacerbado. São erros de um documento de magistério meramente autêntico que podem ser reformados, são questões pastorais meramente que no futuro podem ser revertidas tranquilamente sem problema nenhum. É isso, essa é a minha opinião sobre o documento. A minha devoção pessoal, né, e privada à Nossa Senhora Medianeira continua, é muito forte, acredito nisso. De Nossa Senhora Corredentora também, apesar de eu não conseguir entender tão bem, eu acabo assentindo, né, de certa forma, a piedade dos autores da igreja, e assim é com diversas formas, e pretendo reagir sempre a essas questões com o maior, né, lucidez possível. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha opinião, das minhas explicações, dos meus esclarecimentos, para que vocês tenham finalmente entendido, né, as questões aqui que eu estou levantando e os meus posicionamentos públicos. E é isso. Se possível, deixem um like aí, um comentário, né, mandem para os amigos de vocês, que provavelmente estão me acusando de um monte de coisa agora, tá? Só para que eles entendam da minha boca mesmo qual que era a minha motivação quando eu fiz tudo isso e falei todas essas coisas em público na última semana, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.